Fala, Santo, beleza? Eu, Neto Salles, aqui com vocês de volta nesse canal Santo de Casa de Volta. Gente, desculpa que vocês perceberam que eu tive uma baita de uma ausência aqui no canal. Passei por muitas coisas, aconteceram muitas coisas ao longo desse tempo. Uma das coisas é que eu estava estudando, trabalhando em outras coisas, me aprimorando para trazer mais conteúdo para vocês. E agora, com essa crise toda de coronavírus, não me resta mais nada do que voltar a trazer conteúdos para vocês, conteúdos que eu acho que vai ser muito valioso, principalmente nessa época agora que todo mundo vai ter que se virar nos 30 para poder transmitir cultos e fazer, entre outras coisas, para a gente continuar com a nossa rotina normal, se é que a gente pode dizer que isso está acontecendo, é uma rotina normal. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho algumas dicas que irá facilitar algumas coisas que eu estou vendo que está acontecendo. Seguinte, devido a essa crise toda, as igrejas começaram a perceber que precisam utilizar a tecnologia a seu favor. Os ministérios de louvor começaram a abrir os olhos para o quesito de ser, vamos dizer assim, ser perfeito, vamos dizer, perfeito não, que ninguém é perfeito, mas vamos dizer assim, fazer o melhor, porque agora o mundo inteiro pode estar vendo o seu vídeo, né? Você precisa ter uma transmissão bacana. Então a igreja agora, queira ou não queira, vai ter que utilizar a tecnologia ao seu favor. E eu, Neto Salles, aqui com vocês, estou aqui para poder te ajudar. Então eu vou trazer ao longo desses dias várias dicas que vai facilitar você fazer sua transmissão, tornar ela uma transmissão mais agradável, uma transmissão mais fluida para quem está assistindo em casa, ok? Porque não é a mesma coisa estar no ambiente da internet, não é a mesma coisa que você estar lá no culto ao vivo. Embora a gente deva ser natural, algumas coisas que vai acontecer tem que ter um papel diferenciado. Não estou falando de show, mas que você precisa se preparar bem, sim, porque é um ambiente diferenciado. Então, a primeira dica aqui do Santo de Casa vai aí para você. A primeira coisa que eu acho que você tem que se preocupar é com um bom cenário. Gente, é claro que o culto acontece normalmente nas igrejas com aquele imenso espaço. Algumas igrejas são pequenininhas, mas mesmo assim ainda tem espaço para você distribuir a banda de um lado, músico de um lado, músico de outro, e aí vai, você consegue distribuir bem. Só que agora, nesse ambiente de live, você precisa cuidar para que a sua imagem seja uma imagem bonita, agradável para quem está assistindo também em casa, para quem está acompanhando o culto em casa. Então, as primeiras dicas são, gente, observe o seguinte. A primeira coisa que você tem que perceber é exercite a criatividade, sabe? Você tem que ir por um ambiente que seja um ambiente o mais limpo possível, vamos dizer assim, limpo, porque eu falo de imagem, de coisas ao seu redor. Mas pensa o seguinte, dá para você colocar uma cadeira, dá para você colocar um vaso, dá para você colocar talvez um pisca-pisca que fique parado ali, não fique piscando, né? Umas luzes que fique paradinha ali, entende? Porque isso aí dá para poder você, vamos dizer assim, você tem um ambiente um pouco mais leve, né? Que você consegue transmitir alguma coisa para as pessoas. Não fica tão carregado aquela coisa daquele púlpito, aí aquele quadro lá no fundo, aí aquelas cadeiras que às vezes ficam lá no fundo. Nada contra isso, mas a gente está falando de uma live, a gente está falando de atrair a atenção das pessoas para o que realmente elas devem ter atenção. Um outro ponto é o seguinte, cuidado com os objetos que roubam a atenção. Eu falei do pisca-pisca, mas lembra, ele precisa estar quietinho, parado, sem piscar. Tem um modo de um pisca-pisca, por exemplo, que fica parado. Tem as luzes RGB que o pessoal utiliza às vezes na igreja, né? Às vezes o pessoal da dança utiliza, põe aquela luz lá piscando. Não, luz piscando agora, não. Não, gente. No máximo, põe assim como eu coloquei aqui atrás, ó. Uma luz paradinha ali, fixa ali atrás, ó. Pronto, você já tem um ambiente já bacaninha, né? Que cria todo um clima, todo um aspecto bonito de imagem. Então, cuidado com as coisas que ficam roubando a cena. Não precisa ser também uma live do Gustavo Lima. Tá aqui a imagem para vocês. Não precisa ser uma live dessa, né? Com essa chiqueireza toda. Mas dá pra gente fazer uma coisa que seja bacana,
e que chame a atenção das pessoas do lado positivo. Um outro ponto, cuidado para todo mundo não ficar amontinado ali, todo mundo aglomerado naquele cantinho, sabe? A banda toda, o baixista em cima do guitarrista, o guitarrista em cima do baterista. Enfim, eu acho que não é tão interessante assim. Cuidado para poder enquadrar tudo na sua imagem, ou seja, ó, se você tem esse espaço aqui, ó, ocupa esse espaço de uma forma que as pessoas vejam o rosto, não precisa ver o instrumento por inteiro, mas pelo menos uma parte do rosto, espalhe o pessoal um pouquinho, ainda mais que Agora a gente não vai ficar tão junto, né? Então, espalhe o pessoal um pouquinho, sabe? Para poder a imagem ficar um pouco mais atraente. Ver o enquadramento. Se você estiver gravando com uma câmera DSLR, põe a grelha lá, ó, bonitinho, ó. A grelha, uns 6 cantinhos assim, sabe? 6 quadrados na tela e tenta enquadrar a galera ali bonitinho, para ficar toda bonitinho na câmera, ok? Na imagem que diga, né? Outro ponto que eu acho muito importante também é abra mão de ter a banda toda lá, não dá para poder ter todo mundo. Se você tem uma banda com 3 guitarristas, com 4 bateristas, 5 baixistas, irmão, abre mão, vamos fazer uma coisa mais simples, simplificada, para que você consiga botar todo mundo no mesmo cenário. Ou seja, se você tem uma bateria, se tem um carrum na igreja, usa o carrum. Você tem até o tarrum, que tem umas caixas, você pode botar o hi-hat. Ou não utiliza a bateria toda, põe o bumbo. Ou então faz o surdo de bumbo, e aí põe ali a caixa e um hi-hat, já tá bom. Um baixista e um guitarrista, ou um baixista e o tecladista. O importante é ter baixista, não é porque eu sou baixista não, mas enfim. O importante é ter o mínimo de instrumento possível, sabe? Para não ficar um montuê de gente querendo aparecer na live. E não é legal você ficar cortando a imagem, sabe, editor, o cara que tá lá na câmera? Não fica cortando a imagem, fechando a imagem em uma pessoa só, não. Tenta manter aberta e ela fixa para as pessoas verem o que está acontecendo e os músicos também ficarem à vontade, sabe? Lembra, a pessoa tá em casa e ela quer curtir o culto junto com vocês, entende? Então esse é o momento que vocês cuidar da imagem para que as pessoas também não se sintam forçadas a querer sair daquele ambiente ali justamente porque a imagem não atrai as pessoas, sabe? É isso aí, tá bom? Essa primeira dica, eu vou trazer outras dicas para você que deseja fazer uma live bacana para você do Ministério de Louvor, otimizar esse tempo aí. Falou? Então fica comigo. Se inscreve no canal para quem não se inscreveu ainda, ativa o sininho e compartilha isso para todas as igrejas que estão fazendo live, gente. Vamos ajudar esse povo. Vamos lá, pessoal. Valeu. Até a próxima.